Saudação a todos os marauenses, é um prazer estar aqui novamente na Casa Legislativa, relembrando lá nos anos 2004, né? Dizer que na Casa Legislativa foi um período que me engrandeceu muito pelas pessoas que eu convivi naquele período eleitoral, né? Que eu estive no mandato e na presidência dessa casa. Engrandeceu para mim e é um orgulho que parte da nossa tentativa de administrar a casa foi o concurso público. Na época era um período muito delicado de interferência do Poder Executivo na Casa Legislativa e construímos aqui dentro com os demais vereadores a possibilidade de abrir o concurso público onde a casa teria pernas para andar sozinha e nós não teríamos que sempre estar dependendo do Poder Executivo. E a segunda parte que tive que sair, né, foi uma derrota planejada e, diga-se de passagem, uma traiçoeira derrota pelo fogo amigo, foi que não reformamos a lei orgânica municipal, né? Algo que foi tudo combinado dentro de assessoria jurídica e também reformar a lei orgânica e nós ter a casa legislativa que seria usada para a população de Marau. Houve um puxado de tapete, popularmente se diz, um fogo amigo que me derrubou. Mas eu tenho aqui saudades boas, e não evoluímos tanto, mas plantamos algo com nossas defesas firmes e sérias, que perpetuou, e eu observei anos e anos se passarem, e cada pouco aquelas ideias que defendíamos no passado, que estava aqui nos anais da casa, e foram realizadas. Então eu fico satisfeito. Pontos positivos que eu posso citar aqui é que nós fizemos a Casa Legislativa ser algo executivo das nossas tarefas internas. A gente provocou que as reuniões das comissões fossem feitas no plenário. Eu, como presidente, não tomei aquela autonomia de presidente, onde eu negociava. Não, a gente trazia os processos que vinham da casa do executivo para que sejam votados rápido, a gente apressava o processo, que tivesse uma pauta que andasse. E a minha preocupação era que o Poder Legislativo fosse totalmente independente do Executivo, que o nosso objeto aqui fosse de discussão interna. Lembro muito bem, quando foi criado o Distrito Industrial, que as forças externas vieram para cá. E a minha preocupação não foi nesse sentido, é que aqui dentro se discuta, aqui dentro se olha a legalidade, a constitucionalidade dos atos e a gente aprove ou rejeite. Não fomos perfeitos, mas eu entendo que administramos a Casa Legislativa com uma imparcialidade e todas as nossas falas, nossas intervenções foi para que chegasse à população o resultado efetivo de uma casa legislativa, uma casa que fiscaliza o executivo atendendo os anseios da população. Eu posso citar como um momento desafiador, foi construir a ideia de ter autonomia. Porque imagina, passaram-se mais de 40 anos e a Câmara de Vereadores era submissa de uma forma branca ao Poder Executivo. Nós aqui não tínhamos nenhum funcionário que o presidente coordenava os trabalhos. Era todos os funcionários emprestados do Poder Executivo, da Prefeitura. E fomos construindo com calma, porque o ego dos vereadores é uma coisa muito delicada em lidar. E nós da mesa tivemos a paciência, cedemos muitas cedências para que pudesse ter essa possibilidade. Eu, como presidente, poderia impor um concurso. Não fizemos assim. Fomos dialogando com os vereadores para ter essa unanimidade. Nem todos os cargos foram supridos como nós desejávamos, mas houve a concordância. Então isso foi desafiador. Como citei na fala anterior, desafio grande e fomos derrotados por traição interna, a reforma da lei orgânica, do regimento interno e a Casa Legislativa. Aluguéis pagos por anos e anos que hoje nós teríamos uma sede própria usando para a população. Então isso foi desafiador realmente. Eu lembro, na época, e Marau é histórico, do momento político de duas grandes forças. Lá no passado, antes de Marau se emancipar, se resumiram em duas famílias, né? E aquilo foi, as descendências se tornaram dois partidos e perpetuou. Naquele período que eu entrei, se tinha lado A contra o lado B. E a nossa opção, quando fomos para a candidatura, foi terminar com os ranços. E tivemos o privilégio de ser bem eleito e tivemos o privilégio de chegar aqui na Casa Legislativa e ser o voto de Minerva,
Então me deu essa liberdade. Trabalhamos desta forma. Não contentamos os interesses, como dizia um antigo político aqui do Rio Grande do Sul, mas eu fico feliz porque eu contentei os interesses de quem votou em mim, que ouviu meu discurso lá quando pedimos votos. A nossa independência aqui dentro da casa foi que não perpetuasse o poder de um lado e nem o poder do outro. Os projetos que aqui vieram, eu trabalhei e também como presidente foi que beneficiassem a população. E dentro das nossas falas, dos nossos votos, a gente era imparcial, sempre prevalecendo que fosse benéfico para a população de Marau. Então, aquele momento político do lado A e lado B diminuiu bastante com o nosso trabalho de vereador e com o nosso trabalho na presidência da Casa Legislativa. Quando eu fui à presidência da Câmara, e na época eu lembro que o colega vereador que também me antecedeu, foi vereador destaque por 3 anos consecutivos, o colega Josué, e eu por 1 ano na casa. Então nós tivemos vereadores destaques escolhidos pela imprensa local, estadual, e houve aquela continuidade de formarmos uma aliança para concorrer ao Poder Executivo. Eu resisti, porque inicialmente eu prometi na campanha que não ia para a reeleição, e não fui. Nós tínhamos uma eleição certa para vereador, uma reeleição certa, mas como eu prometi em campanha que eu só ia me doar para esse tipo de trabalho por 4 anos, eu mantive minha palavra. Não fui para a reeleição de vereador, embora sendo certa. Fomos convidados para ser vice-prefeito. Doei meu nome mais uma vez, e eu lembro que eu dizia nos nossos discursos: se Marau me quer para ajudar como ajudei para vereador, me ocupem agora, porque depois eu deixo da política, se não for eleito. Por uma diferença muito pequena, muito inferior ao que era se cogitado na época, uma diferença de mais de 3 mil votos que nossa dupla de jovens ia ser derrotado, perdemos com uma diferença muito ínfima, né, com 200 e poucos votos de diferença. E aquilo me levou a crer que a população de Marau entendia que não precisava mais do meu trabalho político. Eu me retirei, fui morar fora de Marau, cuidar da minha orientação acadêmica. Eu sou formado em Direito, cuidei da faculdade, comecei a trabalhar na área do Direito. Depois daquilo, cheguei a ser convidado, até concorri, uma coisa muito rápida, uma coisa até impensada. Em 2012, voltei para a política, concorri. Mais uma vez, a traição interna, preparada, né? Embora sendo mais votado, não conseguimos legenda. Então, a vida também me ensinou que na política o nosso adversário não é os partidos opositores. Nosso real adversário está dentro de casa. Aquilo foi uma decisão tomada pelo fim do meu nome, Flávio Ângelo Perim, na política. E resolvi fazer trabalho comunitário. Deixei do meu trabalho, onde eu tinha aqui em Marau, uma vida toda, fui diretor de autoescola e proprietário do CFC, e resolvi doar o meu conhecimento com um trabalho comunitário na área do direito e fui morar em Brasília. Lá, trabalhando 3 dias por semana dentro do Congresso Nacional e alguns dias dentro do Ministério das Comunicações. Conheci uma pós-graduação, um doutorado do que é fazer politicagem. E cada vez me firmou mais a necessidade de não participar da política. Colaboro, agora mesmo, cheguei em Marau há poucos dias, que voltei para o Rio Grande do Sul, já fui convidado em várias reuniões, até dou minhas palestras, minhas orientações todas gratuitas. Para quem quiser conhecimento da minha experiência, eu explico, para qualquer que seja. Fiquei preocupado com Marau. Aqui, no passado, ajudei a combater lado A contra lado B. Me fiquei surpreso recentemente que aqui em Marau está a direita contra a esquerda contra a direita. Decepcionante isso, mas minha carreira política encerrou lá atrás ainda. Minha rotina hoje, esses anos que eu fui para Brasília, eu acabei tendo a felicidade de conviver com muitas pessoas de bem. Conheci a parte suja da politicagem, do poder sangril, mas também o meu trabalho comunitário me dá essa satisfação de conhecer pessoas de Deus também. Pessoas de bem, pessoas humildes. Viajei o Brasil nesses 4 anos, eu tinha sede do meu escritório em Brasília, mas eu atendia vários estados, onde eu ia para atender uma rádio, o meu trabalho é para rádios comunitárias, pessoas que não têm condição de pagar, então eu levava meu conhecimento de forma gratuita, alguns me ajudavam com transporte, coisinhas de ajuda mútua.
Mas a minha felicidade era eu conviver com aquelas pessoas, passar um dia, dois na cidade deles. Então, minha rotina virou uma transformação, deixar o capitalismo de lado. Eu sempre fui assim, muito pelo social, né? Quem me conhece desde a essência, quando nasci em Marau, uma família pobre, humilde, mas eu sempre fui deixando um pouco de lado o capitalismo, mas vivi o capitalismo também. Mas foi o resultado final, depois que eu saí de Marau, me aposentei, fui morar em Brasília e comecei a conhecer principalmente o Nordeste. O Nordeste brasileiro tem pessoas muito boas, pessoas de Deus, né? O povo baiano é um povo maravilhoso, né? Maranhão, Espírito Santo. E isso me encantou tanto, né? Que eu fiz esse trabalho. Agora, meu trabalho dentro do Distrito Federal, ele praticamente está encerrado porque a gente conseguiu transformar tudo online. Mas eu vou continuar um trabalho de assistência para essas rádios comunitárias, onde o poder econômico é muito, muito pequeno. Eles são hipossuficientes de conhecimento, então isso eu posso fazer online. Eu estou numa fase agora, nesses dias, de tomar decisões, se retorno para Marau, se fico viajando, eu não estou definido. A saudade de Marau, a saudade da população, a saudade do Rio Grande, do nosso churrasco, do nosso jeito, sim, isso muitos e muitos dias, muitas noites eu fico, porque eu tinha uma vida muito simples. Quem me conheceu aqui em Marau, saiba que eu virei franciscano. Então hoje eu durmo dentro do carro como um prato de beira de estrada, se tem refeição tem, se não tem, não tem. As pessoas, até os mais próximos, aí quando eu retornei, me estranharam de eu falar isso, mas eu não tenho mais vergonha. O capitalismo é bom, precisa, mas a gente não pode ser doentio, né? A gente tem que dividir o nosso pão, a gente tem que ver a necessidade. Nós no Rio Grande do Sul, gente, nós estamos num céu financeiro. Eu tenho pessoas de amizade ainda que moram na casa de barro, sem água, sem luz, né? Que não tem assistência médica, né? Então a gente transforma. E eu acho que Deus me deu essa condição de, não sei como fui parar em Brasília, que o dia a dia, quando foi, estava lá, né? E Deus me permitiu essa nova rotina de vida. Estou muito feliz, porque quando eu tenho saúde, para mim, está tudo em dia. Mudei minha vida, volto aqui, agora faz um mês que estou por aqui, todo mundo me convida para conversar, estou visitando. A política é o centro da conversa, que a gente já participou, então eu fiz várias reuniões políticas, alguns pediram para dar opiniões, estou ajudando também. O pessoal do União Brasil, por causa que tem uma relação muito próxima com o Ministério das Comunicações, o ministro é nosso, o ministro Juscelino, lá do Maranhão. Então eu me aproximei, mas eu já falei aqui com 4 partidos políticos, né? Porque eu entendo que não podemos ter direita e esquerda. Eu entendo que nós temos que ter Marau, nós temos que ter o Rio Grande do Sul, nós temos que ter um Brasil para todos, nós temos que respeitar. Houve uma eleição, é o nosso prefeito, é o nosso governador, é o nosso presidente da República. Se houve algo irregular, busquemos os caminhos, os mecanismos legais para se fazer justiça. Se algo está irregular, vamos denunciar. Nós entendemos, o meu trabalho em rádio comunitária é levar o conhecimento para que as pessoas possam dizer. O que a grande mídia hoje é compra-se, paga-se, nós as comunitárias damos um microfone. Como vocês fazem um trabalho belíssimo de imprensa, a gente deixa esse povo que está oprimido, sufocado, falar. E aí é que eu me encantei. Não se cobra nada. Lá não se tem interesse financeiro. E me encantou tanto. Não tenho definido ainda se retorno para Marau, se viajo. Eu tenho mais expectativa é continuar viajando. Ainda falta o Pará, o Amazonas, aquela região lá estive muito pouco, e um canto do Nordeste ali, alguns estados. Não temos ainda definido, mas a saudade dos amigos e amigas de Marau, isso é muito grande, muito grande. Com referência ao progresso de Marau, isso não é uma defesa de hoje minha, isso aí eu já falo antigamente. A nossa população, a nossa origem. Eu que tenho 61 anos, nasci em Marau. Quando eu lembro da Avenida Júlio Borella, com 8 quadras apenas de calçamento, aquelas pessoas que educavam o avô, educavam o filho, educavam o neto, a nossa população, as nossas origens, alemã, italiana, portuguesa, enfim, as nossas origens aqui. E quando chega o pessoal aqui trabalhar, eles vão engrenando no nosso ritmo de vida. O nosso sucesso, a parte também visual da cidade, sim, os nossos gestores. Eu entendo que cada gestor nosso fez um pouquinho. Não podemos aqui citar A, B ou C foi o destaque em Marau. Não.
Vamos ser sinceros, eu acho que nenhum gestor aqui de Marau chegou assim, eu vou prejudicar Marau, ou eu sou melhor que os demais. Eu entendo. Mesma coisa lá no governo federal, também eu visualizo, eu falo com a população. Então, Marau, a nossa população é que está de parabéns, porque é um povo ordeiro, trabalhador. E o sucesso e o crescimento também vêm os encalços, né? Nós sabemos alguns problemas que temos aí, principalmente com drogas, né, com um pouquinho de crime. Aí cabe às autoridades fazer o serviço. Mas o sucesso de Marau hoje, que é uma cidade que está, causando até inveja para os municípios vizinhos aqui do Rio Grande do Sul, eu atribuo que é a participação do todo, o povo ordeiro, o trabalhador, e os nossos gestores, todos eles fazendo. Os nossos presidentes de Câmara, os nossos vereadores. Legislativo, infelizmente, pouco faz. A lei não permite que um vereador faça um projeto para gastar gasto do erário público. Diferente de um deputado federal, de um senador, que ele pode fazer um projeto que gaste dinheiro do erário público federal. Nós não. Mas os nossos vereadores também, com seus parcos fiscalizadores, eles controlam o executivo, né? Então eu atribuo no todo, né? Gestão, participação, a nossa indústria, nossa agricultura, pecuária, o bojo todo dá esse sucesso que está sendo Marau, que é invejado por muitos e muitos. E muita gente está chegando aqui. Mas eu deixo esse chamamento também para que as autoridades se preocupem. Nós precisamos investir mais em criança e adolescente. Se nós quisermos uma saúde boa no futuro, investe na criança. Estamos reclamando de segurança pública? Investe em criança e adolescente a médio prazo. Eu hoje defendo que nós não precisamos ter forças armadas no nosso Brasil. Eu entendo assim. Vocês me dão 20 anos e nós investimos 100% em criança e adolescente? Nós vamos ter uma população sadia lá na frente? Então é importante que nossas autoridades também entendam, nosso gestor entenda projetos sociais, porque toda vez que nós tiver que fazer a parte do final, que é a curativa, nós estamos nos fechando dentro de casa. A preventiva, temos que dar emprego, temos que envolver a nossa criançada em atividades esportivas, no bom lazer, na boa convivência. Não precisa depois nós estar fechado em apartamentos, pagando segurança privada. E isso vai da parte de gestão. Então, trabalhamos e gestores que pensem no futuro. Porque até que nós tivermos um gestor que pense em 4 anos, que vai ter uma reeleição, agora tramita no Congresso a possibilidade de terminar com as reeleições. Eu espero que se termine de vereador a presidente da República, porque não é justo de 2 em 2 anos o Brasil parar com eleições municipais, estaduais e federais, aí 1 ano de eleição e 1 ano se trabalha. Não, vai ser um salto. E aí começam os interesses para tudo isso, né? Então, a gente está no meio disso, mas Marau hoje eu parabenizo no todo a esses fatores que eu citei. Para ver o Marau no futuro, eu me reporto ao passado. Quando aqui eu tive na Casa Legislativa, por causa da política, da má política, eu fui um dos vereadores que mais fiz proposição. A população nem toda sabe, mas o vereador não pode criar projeto de lei onde causa despesa para o poder público do executivo, o erário público. Então a gente fazia proposições para que o prefeito mandasse projetos para cá. Dezenas não foram realizados pela questão política, porque alguém tem que barrar, o vereador Flávio se destaca, o vereador fulano, Beltrano se destaca. Essa asneira lá de trás prejudica o futuro. Quando eu vejo, depois que eu saí da casa, 5 anos depois, 10, 15, 20, e agora cheguei em Marau, disse que tem muitas coisas lá no parque, e não deu tempo, vou lá olhar, talvez ainda hoje, que o parque é outro. Eu me senti de alma aliviada, porque aqui na Casa Legislativa tem várias proposições minhas para que nós investíssemos dentro do parque, para que as famílias lá ficassem, e não algo exclusivamente de uma entidade. Então, 20 anos depois, eu vou ter uma alegria de algo que eu defendia lá atrás. Quando nós, como gestores públicos, quer seja legislativo, quer seja o executivo, pensamos em não ter a glória para nós, esse é o Marau que eu quero. Quando nós sabemos que nós precisamos de um auxílio médico, hospitalar, segurança pública, o cidadão vá lá e tenha o respeito. Quando precisamos de um policial militar, um policial civil, que o respeito seja dado.
Porque ele é um funcionário do Estado. Quem precisa dessa autoridade, desse médico, ele está pagando imposto. O prefeito é o nosso servidor, o presidente da Câmara, os vereadores. O respeito às nossas leis já feitas, apenas a continuidade. Eu sonho com um Marau que não se tenha medo de falar com o comandante da brigada, com o delegado, com o promotor de justiça, que quando lá chegamos, o promotor prontamente vai lá do gabinete e nos recebe na porta. Quando eu cheguei em Brasília, e eu, um homem já maduro e feito, já bacharel em direito, eu tinha um pouco de receio em pedir para falar com os ministros ou com autoridades. Eu fiquei surpreso do pronto atendimento em Brasília com a população. É algo fenomenal. O que atrapalha em Brasília são quem? Os eleitos pelo povo. Esses criam uma falsa expectativa, um falso status. Os concursados em Brasília é uma maravilha. Eu tive no Ministério da Saúde, Ministério da Segurança, eu tive em vários ministérios que eu trabalho lá, principalmente a comunicação. E como eu vejo o respeito com o ser humano. Isso me engrandece em voltar para a base e incentivar que todos, no momento, a mulher, a criança e o adolescente, as autoridades têm que prontamente parar o que estão fazendo, eles não têm que deixar nós ali no balcão e prontamente atender. Eu sonho com um Marau que a gente possa sair meia-noite, uma da madrugada, para caminhar tranquilo. Eu sonho com um Marau que eu não veja notícia de abuso. Eu sonho com um Marau que eu não veja até essas notícias, como foi em Brasília, que me chegou ao conhecimento de agressões, assaltos, mortes. Cheguei a ouvir agora que Marau já tem facções criminosas. E eu me pergunto, as autoridades não sabem disso? Eu sou um cidadão, que eu nasci aqui, que nós posávamos a noite toda com a porta aberta. Como chegou a esse ponto? Será que tem alguém com gravata por trás disso e boa aparência? Isso é um sonho meu, que as autoridades não se corrompam, não se dobram para o poder, para as benesses. Eu sonho com isso porque aqui é minha terra natal. Aqui eu tenho amigos, perdi já familiares pela idade que faleceram, perdi amigos. E eu gostaria de, meus últimos tempos, também permanecer aqui, ser enterrado nesse cemitério, que também presenciei nas minhas épocas até o status de ter o jazigo principal na porta de entrada do cemitério. Absurdos como aquele que a gente tolera. Mas eu sonho que Marau seja destaque por ter a melhor qualidade de vida, pelo menor índice de mortes, pelo menor índice de criminalidade. E isto sim nos engrandece como ser humano. O capitalismo, parabenizo a todos, continuem, mas que não falte comida no prato, que não falte atendimento médico, remédios para a saúde, educação, educandários, boa qualidade de ensino. Nossos professores têm que ser bem valorizados. Esses sonhos, no meu silêncio, eu comecei a orar. Não aquelas rezas que a gente aprendeu lá quando era infância. Hoje eu falo muito com Deus, chamando muitas vezes. Cara, tô aí, tô passando por essa dificuldade. Te vira, rapaz. Eu falo assim em minhas orações agora. Eu brinco com Deus e tento ser o mais próximo daquele que caminhou 33 anos da Terra. Porque Deus eu não sei. Para mim é uma mulher negra. Alguns dizem que é um homem barbudo. Se alguém me disser exatamente como é Deus, eu queria conhecer. Mas Jesus esteve na Terra, que também entendo que não pode ter olhos verdes e todo bonitão como aparece nas fotos. Porque no local que ele morava era calor terrível e o pessoal de pele mais escuro. Isso me indaga. Por isso que eu chamo ele. Tchê, dá um jeito aí. Tchê, gaúcho, chamo Deus de Tchê, Jesus de Tchê. Eu entendo que nós não precisamos ter uma reza toda decorada por alguém que fez a Bíblia há 300 anos depois de que Jesus nasceu, que comprou a cadeirinha para ir para o céu. Marau está aí, é de todos nós. E eu fico triste quando eu vejo às vezes na imprensa que a minha cidade, na minha Marau, principalmente políticos, desprezível. Marau é de todos. Marau é de quem se criou aqui, quem trabalhou, serão dos filhos e dos netos desses, né? Eu sonho que Marau seja um paraíso, viu? Cada dia vai ser melhor, se todos colaborarmos, né?